Olá, meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. O vídeo de hoje trata sobre a taxa de disponibilidade cobrada por muitos médicos obstetras durante o período de pré-natal. Portanto, se você for médico ou se você for gestante, fique atento. Aproveito, como de costume, e peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe esta e as outras postagens, para que assim me ajude a propagar as informações para que elas cheguem ao maior número possível de pessoas. Um simples compartilhamento de um vídeo poderá ser a diferença na vida de alguém. Tendo em vista o desequilíbrio econômico por parte dos planos de saúde, tem se tornado cada vez mais frequente a cobrança da chamada taxa de disponibilidade por parte do médico obstetra. O que acontece? O médico recebe, na maioria das vezes, um valor que ele considera insuficiente por parte do plano, e cá entre nós, é insuficiente mesmo, na maioria das vezes o valor é muito baixo. E em função disso, ele cobra das pacientes a chamada taxa de disponibilidade. E a explicação dada costuma ser no sentido de que ele não estará cobrando para fazer o parto, ele estará cobrando para ficar à disposição da paciente. Ele deixará de viajar no final de semana, deixará de viajar nas férias, talvez ele não consiga ir a algum casamento, algum evento social, porque estará à disposição daquela e das outras pacientes. Ele deverá se privar de tomar bebida alcoólica, por exemplo, porque ele corre o risco de estar no aniversário de família e o telefone tocar e ele precisar se deslocar até o hospital para fazer o parto. Pois bem, o judiciário não acolhe esta tese, não costuma acolher esta tese e costuma condenar o médico a devolver o que pagou, devolver o que recebeu, e o plano de saúde também. Não estou dizendo que acho injusto a postura dos médicos. Estou apenas alertando que o Poder Judiciário não considera justo. O que acontece? Aos olhos do Poder Judiciário, se o profissional deseja se manter vinculado a um plano de saúde, ele deverá oferecer ao paciente o atendimento nos moldes do plano. O paciente deve ter a opção de receber todo o tratamento médico sem precisar desembolsar um centavo a mais daquilo que está previsto na cobertura do plano. Se você for paciente, qual a dificuldade muito comum? Não encontrar algum médico que atenda pelo seu plano sem cobrar esta taxa de disponibilidade. Dependendo do plano e da região, são poucos profissionais conveniados e, tendo em vista essa situação, não é difícil, não são raros os casos em que todos os médicos daquele plano cobram alguma taxa de disponibilidade. Pois bem, nesta situação, qual o procedimento a adotar? Notificar o plano por escrito, pode ser por e-mail, pode ser por um requerimento por escrito qualquer, mas sempre com prova de recebimento, sempre em 2 vias, noticiando a dificuldade de encontrar um médico que atenda pelo plano sem cobrar. Na maioria das vezes, o plano responde dizendo que caberá ao segurado, caberá ao consumidor, escolher o profissional elencado na lista pelo plano oferecida. Esta resposta ela é equivocada. O plano tem sim a obrigação de designar um profissional que atenda nos moldes contratados. O nome disso é garantia de atendimento. Se você for médico, advirto que há um problema a mais, há um risco a mais, que é a chamada venda casada. Muitos profissionais, além de cobrarem pela taxa de disponibilidade, não oferecem sequer a opção de prestar o serviço, o acompanhamento durante o período pré-natal, sem vincular a esta disponibilidade. Ou seja, se o paciente disser que ele não precisa que o médico fique à disposição, caso ele tenha um parto, caso ela tenha um parto
durante o final de semana, durante algum horário não usual, ela aceita ter o seu parto com um médico plantonista do hospital. O que, aliás, é uma conduta muito comum nos países da Europa e nos Estados Unidos. Pois bem, muitos médicos aqui no Brasil não aceitam isso. Ou o pré-natal é feito e pago a taxa de disponibilidade, ou o médico recusa atender aquele paciente. Caso você, médico, faça isso, estiver fazendo isso, há o risco de ser enquadrado como uma violação das normas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor em função da venda casada. Ou seja, serão duas discussões. Se é possível a cobrança da taxa de disponibilidade e se é possível cobrá-la como uma condicionante, como uma condição para a prestação do serviço de consulta pré-natal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários.